Bom dia a todos vocês. Meu nome é Valéria Gregório e o nosso canal é o Vida de Nutrição. Eu queria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal e ativassem o sininho para vocês sempre estar recebendo todas as notícias, todas as informações que nós trazemos no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente tenho um pouco de preocupação e eu acho super importante eu informar todos vocês. É em relação aos benefícios da vitamina B12 e qual tipo de vitamina B12 que você deve realmente fazer uso. Que tem muitos pacientes que estão achando que estão fazendo uso de uma vitamina B12, só que aquela vitamina que ele está tomando, ela não tem todos os efeitos que realmente a vitamina B12, que é a metilcobalamina, tem. Então, inicialmente é importante a gente falar o que é a vitamina B12. Então, a vitamina B12 ela é essencial para a formação das células vermelhas no sangue, para a produção do DNA e para o funcionamento adequado e a saúde de todos os tecidos nervosos. Então, o que é muito importante? Geralmente, alguns pacientes chegam no nosso consultório com a sensação de fraqueza, fadiga, vertigem, tontura, palpitações e até taquicardia. Alguns pacientes, eles também relatam falta de ar e esses sintomas, muitas vezes, eles podem estar associados à falta de B12. Por isso que é importante nós conhecermos quais são os sintomas, quais são as causas, o que leva à falta da B12 no organismo. Então, antes de você sentir qualquer um desses sintomas, é muito importante que a gente faça uma avaliação de como está sendo a nossa alimentação. A vitamina B12 ela é encontrada naturalmente nos produtos que são de origem animal. Então, nós temos produtos aves, leite, lácteos, peixes, carnes e ovos. Mas se por vontade própria ou por alguma necessidade você preferir vegetais, você não deve deixar de ingerir os vegetais verdes escuros, porque eles são os vegetais que mais contêm a vitamina B12. Então, a vitamina B12 em si, ela é conhecida como a cobalamina, e ela é uma das vitaminas do importantíssimo complexo B. Então, suas funções, elas são bastante variadas, de modo que muitas pessoas justamente se preocupam em obter bons níveis nessa vitamina todos os dias. Então, o seu papel, ele está relacionado à formação e reparação de células, que faz com que os benefícios da B12 eles se estendam para vários órgãos do corpo, então inclusive para o ganho de massa muscular. Então, existe uma série de mitos em relação à suplementação da vitamina B12, só que não existe correlação em qualquer sinal relacionado aos altos níveis de B12 trazendo benefícios ao corpo. Então, é muito importante que os níveis de B12, eles estejam de acordo com os parâmetros dos exames laboratoriais. Isso é muito importante nós falarmos para vocês, porque alguns pacientes, eles acham que overdoses, sobredoses, vão ser benéficas. Mas o que nós queremos na nossa população é que os níveis estejam de acordo com as referências estimadas pelos exames laboratoriais. Em relação à formação e reparo das células, o mais abrangente está na formação e na manutenção dos glóbulos vermelhos. Então, a B12, ela se insere no processo em beneficiar a formação do DNA durante a divisão celular. Então, ela evita mutações indesejadas. Então, sem essa proteção da vitamina B12, os glóbulos vermelhos, eles são muito mais afetados por mutações que vão gerar os famosos megaloblastos, que são glóbulos vermelhos anormalmente considerados grandes. E esses glóbulos vermelhos, que são os megaloblastos, eles são considerados glóbulos vermelhos deformados. Então, essa mesma proteção se mostra relevante também para as células do sistema nervoso, que elas se mostram também mais saudáveis e eficientes em virtude dos benefícios da vitamina B12. A B12, ela tem um benefício muito importante também em relação à prevenção da anemia. Então, ao proteger os glóbulos vermelhos, a vitamina B12, ela toma como uma de suas funções a prevenção dos diversos tipos de anemia. Então, além de prevenir a anemia comum, a B12 também, ela evita anemias causadas por mutações genéticas, que são a anemia falciforme e a anemia megaloblástica.
E quando você tem anemia, o corpo ele não tem glóbulos vermelhos em quantidade suficiente para garantir o transporte de oxigênio. Por quê? Nós sabemos que a hemoglobina se liga ao oxigênio, o ferro se liga ao oxigênio e leva oxigênio para o organismo. Então, essa falta de nutrientes, ela pode causar os sintomas que são muito comuns, que são a fadiga e a fraqueza extrema, que alguns pacientes com deficiência de vitamina B12, eles podem apresentar. Então, no caso da anemia megaloblástica, os glóbulos vermelhos, eles são grandes e irregulares. E isso dificulta o fluxo da medula óssea até a corrente sanguínea e faz com que ocorra a diminuição da contagem dos glóbulos vermelhos no sangue. Outro ponto importante da vitamina B12 é que ela atua no sistema, na proteção do sistema nervoso central. Então, no que se refere ao sistema nervoso central, a gente nota-se muito, assim, frequentemente, que pacientes com mal de Alzheimer, eles apresentam deficiência da vitamina B12. E essa relação, ela aponta para um possível papel dessa vitamina em prevenção da degeneração do sistema nervoso central, que em todo caso, ele não foi completamente comprovada. Mas essa associação dos pacientes apresentarem déficit da vitamina B12, ela tem se mostrado muito frequente nos pacientes com Alzheimer. Então, é certo que os benefícios da vitamina B12, eles vão influenciar muito positivamente na saúde e na performance do sistema nervoso de um modo geral. E isso faz com que a gente tenha uma correta mielinização dos neurônios. E isso é muito importante na prevenção de várias doenças de origem neurológica. Então, dessa forma, em função, por exemplo, as funções de memória, de concentração, de raciocínio, elas se dão de modo muito mais eficaz quando o paciente está com os níveis de B12 completamente normalizados. Então, entendam, é uma vitamina que sempre, quando você for fazer exames de rotina, ela tem que estar nas suas solicitações. A vitamina B12, ela evita a perda de neurônios no cérebro, que geralmente vai estar associada à perda de memória e principalmente nos casos de demência. Então, uma pesquisa publicada pelo Journal of Alzheimer's Disease em 2016, ela indicou que a combinação da vitamina B12 com suplementos de ômega 3 reduziu o declínio mental nos pacientes com demência em estágio inicial. Um outro estudo, do mesmo ano, esse estudo foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Ele mostrou que o uso de suplementos de vitamina B12 pode melhorar o desempenho da memória. Então, muitas vezes os pacientes, eles ficam muito focados em alguns medicamentos, mas se eles fizerem o uso correto da vitamina B12, provavelmente eles já vão ter benefícios em relação à memória que eles não teriam se a B12 não estivesse nos níveis adequados. Então, a cobalamina, ela tem uma atuação muito importante em relação à proteção do sistema nervoso, dos efeitos negativos do estresse, bem como do encolhimento do cérebro ao longo do processo de envelhecimento. Então, é o que eu falo, uma vitamina que não pode ser esquecida é a vitamina B12. A B12, ela também tem uma ação na resistência e na energia. Uma publicação de 2010 na revista Nutrients, ela mostra a importância da vitamina B12 e de outras vitaminas do complexo B relacionadas à geração de energia no organismo. Então, com o passar dos anos, da idade, das décadas, o que nós percebemos? Que os pacientes eles chegam no nosso consultório relatando cansaço, indisposição, falta de energia. E muitas vezes as pessoas falam assim, a gente tem que verificar a questão hormonal. Mas será que a gente não deve avaliar primeiro como é que estão as vitaminas que estão associadas ao fluxo de energia para o organismo? É isso que eu quero que vocês entendam da importância da vitamina B12. Então, quando você tem a manutenção dos glóbulos vermelhos, pela qual a vitamina B12 é responsável, ela vai se unir às funções do metabolismo para aliviar e evitar a sensação de fadiga apresentada pelos pacientes. Então, de um lado, com glóbulos vermelhos, numerosos e saudáveis, e os músculos recebendo um aporte adequado de oxigênio,
automaticamente nós vamos ter a diminuição também da falta de energia desse paciente. Então, de outro modo também, a vitamina B12, ela tem o papel de auxiliar na transformação a vitamina B12, ela também tem o papel de auxiliar na transformação dos carboidratos em glicose. E assim, os músculos são suprimidos mais uma vez com a quantidade de energia necessária, porque nós sabemos que a glicose armazenada no músculo, ela vai se dar na forma de glicogênio. Então, a vitamina B12, ela vai fornecer uma sensação de energia e vitalidade, adequada para suportar grandes esforços físicos e mentais, além do estresse e da pressão de um modo geral. Já existem alguns estudos que também estão apontando em relação à deficiência da cobalamina associada ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, acredita-se na probabilidade da prevenção desse tipo de câncer ser mais um dos benefícios da vitamina B12. Então, resultados semelhantes, eles apontam para a mesma probabilidade no que se refere ao câncer de pulmão, ao câncer de cólon e ao câncer de próstata. Uma pesquisa realizada em 2003, ela foi publicada na revista Cancer Cause and Control, ela foi demonstrada que mulheres que apresentavam displasia cervical, que essas mulheres que utilizavam o suplemento de B12 e que ingeriam quantidades adequadas de folato, riboflavina, tiamina, elas tinham uma menor incidência do risco de desenvolvimento de câncer. Então, a displasia cervical, ela é uma condição em que surgem alterações anormais nas células do colo do útero e que pode desencadear um câncer que, se ele não for tratado, é lógico. Então, esses estudos relacionados à vitamina B12, eles mostram da importância da nossa atenção relacionada ao cuidado desse exame nos nossos exames bioquímicos. A B12, ela também tem um papel em relação ao colesterol e triglicérides, porque entre os benefícios da B12, encontra-se também dos níveis normalizados de colesterol, o que geralmente é muito benéfico para o sistema circulatório. Uma vez que a B12, ela previne e ela também alivia significativamente a hipertensão arterial, além do processo de aterosclerose. O mesmo efeito de controle, ele é exercido sobre os triglicerídeos, cujo acúmulo no corpo tem efeito semelhante ao de uma hipercolesterolemia. Além disso, os triglicerídeos, eles diminuem ainda nos níveis de colesterol de HDL e eles pioram o problema. Então, mais uma contribuição para a B12 relacionada à saúde do coração. Em relação à pele, unha e cabelo, que nós mulheres temos uma vaidade muito grande, a B12 ela encoraja a constante renovação das células da pele, do cabelo e das unhas. Então, essa constante renovação, ela vai garantir uma rápida recuperação de quaisquer danos, o que gera tecidos mais saudáveis e com uma melhor apresentação. Então, foi constatado que baixos níveis de vitamina B12, eles podem resultar em uma hiperpigmentação, vitiligo, estomatite angular, alterações capilares e descoloração das unhas. Então, um estudo que foi feito uma revisão do efeito da vitamina B12 na dermatologia, e esse estudo foi publicado em 2015 no American Journal of Clinical Dermatology. E ele sugeriu que pessoas com deficiência dessa vitamina podiam ter uma melhora nos seus sintomas após a suplementação da vitamina B12. Então, comprovando mais uma vez a importância do uso da vitamina B12 para pacientes que queiram melhorar pele, cabelos e unha. Em relação à fertilidade masculina, a cobalamina, ela é ainda capaz de aumentar o número de espermatozoides no sêmen. Então, essa função ela não é trivial, uma vez que o baixo número de espermatozoides é uma das principais causas da infertilidade masculina. Só que em muitos casos, ela pode ser tratada através da normalização dos níveis de vitamina B12. Então, a gente às vezes fica preocupado com o zinco na questão da fertilidade masculina, com a vitamina A, só que a gente tem que avaliar também a vitamina B12. Então, a vitamina B12 ela é essencial para promover o equilíbrio hormonal e também por participar da síntese das células na divisão celular de células saudáveis do DNA, que vai ajudar a gerar espermatozoides também, que vão ser mais saudáveis e mais estáveis.
Em relação à perda de peso, existe um mito de que a vitamina B12 ela contribui significativamente para a perda de peso. Só que essa ideia ela é baseada na questão que a vitamina ela é capaz de estimular o metabolismo a funcionar mais rápido, bem como de aumentar o fornecimento de energia ao corpo. Geralmente, assim, essas informações elas fazem sentido. Então, esses efeitos, eles são benéficos para a perda de peso, mas não há sinais que eles ocorram em quem já tem níveis normais de vitamina B12. Por isso que nós não podemos falar que a vitamina B12 ela está associada com a redução do peso. Então, o que a gente orienta? Que manter os níveis saudáveis de vitamina B12 pode ser uma grande ajuda, mas ir além desses níveis não traz efeito algum. Então, muitos pacientes, eles querem colocar como se fosse assim, uma condição que a vitamina B12 em níveis elevados, ela vai dar mais energia, ela vai fazer o paciente perder mais peso, mas essa situação, ela não se confirma. Então, vale lembrar que não há uma solução única e que os níveis adequados de vitamina B12, eles podem ajudar no emagrecimento, mas desde que eles estejam associados à dieta e à atividade física. E a falta de B12, ela está intrinsecamente relacionada ao apetite ou à falta dele. Então, essa vitamina, ela ajuda, em alguns casos, a metabolizar a proteína e a gordura. Então, geralmente, a gente fala, vamos adequar os níveis de vitamina B12 para a gente conseguir um processo de emagrecimento adequado. Em relação à falta da vitamina B12, geralmente ela está associada a uma dieta completamente irregular, privada de alimentos, principalmente produtos cárneos. Às vezes o paciente decide parar de comer carne vermelha, parar de comer ovos, diminui a ingesta de leite e geralmente tem associação com déficit da B12. Então existem grupos de risco que sofrem com essa deficiência mais regularmente e nós podemos considerar pacientes que realizaram cirurgia bariátrica, pacientes vegetarianos, pacientes veganos. Então a gente recomenda sempre a verificação, os exames laboratoriais de como estão os níveis de vitamina B12 para ver se vai ser necessária a reposição. E nós não podemos esquecer que os idosos, eles sofrem de um processo chamado acloridria, que é a redução do ácido clorídrico no estômago. E isso faz com que a gente tenha diminuição da absorção da vitamina B12. E quando a vitamina está suficiente, as necessidades da vitamina B12, elas aumentam. Em relação à suplementação da vitamina B12, ela é completamente desnecessária para aqueles pacientes que têm os níveis saudáveis nos exames laboratoriais. Só que é recomendável que os grupos de risco, eles sempre façam a reposição, principalmente porque o tipo de alimentação que eles ingerem não é ideal para atingir os níveis de vitamina B12. Então, uma das formas mais comuns de suplementação da vitamina B12 consiste na utilização da vitamina B12 intramuscular. Essa injeção, ela é eficaz para tratar quem sofre no momento com várias deficiências relacionadas à B12, como no caso de severas anemias. E para quem já tem os níveis adequados de B12, a gente vai falar que é um desperdício, porque assim, você já está com os níveis ideais, então não tem necessidade de você fazer uso de uma maior quantidade. E é muito importante que a gente tenha em mente que a B12, ela é hidrossolúvel. Então, qualquer quantidade em excesso, ela vai ser eliminada pelo corpo. Então, isso não vai resultar em benefício algum. Então, a dosagem deve, na verdade, almejar sempre garantir a obtenção da dose recomendada por dia e é o motivo pelo qual a gente recomenda-se a determinação ou pelo nutricionista ou pelo médico. Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, que tenha ajudado vocês e que vocês entendam a importância da suplementação da vitamina B12.